As declarações de Cristo dos últimos dias. O significado da oração e sua prática. Como vocês oram a Deus atualmente? Em que isso é uma melhora em relação às orações religiosas? O que vocês realmente entendem sobre o significado da oração? Vocês refletiram sobre essas questões? Todo aquele que não ora está distanciado de Deus, e todo aquele que não ora segue a própria vontade. A ausência de oração implica distância de Deus e traição a Ele. Qual é a experiência real de vocês com a oração? O relacionamento entre Deus e os humanos pode ser visto a partir das orações das pessoas. Como você se comporta quando os irmãos e irmãs o admiram e elogiam pelos resultados que você produz em seu trabalho? Como você reage quando as pessoas lhe dão sugestões? Você ora diante de Deus? Todos vocês passam tempo em oração quando enfrentam problemas ou dificuldades. Mas vocês se voltam para Deus em oração quando não estão num estado bom? Vocês oram quando revelam corrupção? Vocês oram de verdade? Se não orarem de verdade, vocês não progredirão. Especialmente nas reuniões, vocês deveriam oferecer orações e louvor. Algumas pessoas acreditam em Deus há muitos anos, mas, infelizmente, não oram com frequência. Elas entendem algumas palavras e doutrinas e ficam arrogantes. Acham que passaram a entender a verdade, que ganharam estatura e ficam muito satisfeitas consigo. Como resultado, ficam atoladas nesse tipo de estado anormal e, quando voltam a orar, elas veem que nada têm a dizer e que estão sem a obra do Espírito Santo. Quando uma pessoa não consegue controlar seu estado, ela pode desfrutar dos frutos da labuta após fazer um pouco de trabalho, ou pode ficar negativa, começar a ser desleixada em seu trabalho e parar de desempenhar seu dever ao se deparar com um pouco de dificuldade, o que é muito perigoso. É assim que são as pessoas sem razão ou consciência. A maioria das pessoas só reserva tempo para orar quando tem dificuldades ou quando não consegue entender um assunto completamente. Elas só oram quando são atormentadas por dúvidas e indecisão ou quando revelam um caráter corrupto. Só oram quando passam por alguma necessidade. Isso é normal. No entanto, você também precisa orar e dar graças a Deus quando obtém resultados em seu trabalho. Se você só se importa em ser feliz e não ora, sempre está exultante, sempre goza desses sentimentos, mas se esquece da graça de Deus, isso é uma perda completa de razão. Quando se afasta demais de Deus, às vezes você é submetido à disciplina, ou, talvez, você dedicara com a parede ao tentar fazer as coisas, ou comete um erro e é podado, obrigado a ouvir palavras que perfuram o coração e enfrenta pressão ou tristeza. Tudo isso sem saber exatamente o que você fez para ofender a Deus. Na verdade, muitas vezes, Deus recorre a ambientes externos para o disciplinar, causar-lhe dor e refiná-lo, e,
Quando finalmente vem para diante de Deus para orar e refletir, você percebe que seu estado é incorreto, complacente, presunçoso e, talvez, cheio de admiração própria. Você fica com nojo de si mesmo e totalmente arrependido. Uma vez que ora a Deus e confessa, você começa a odiar a si mesmo e a querer se arrepender. E, nessa hora, seu estado incorreto começa a se corrigir. Quando as pessoas oram de verdade, o Espírito Santo faz sua obra, conferindo certo sentimento ou esclarecimento, o que lhes permite emergir de um estado anormal. Orar não significa meramente buscar um pouco, observar algumas formalidades e pronto. Não significa dizer algumas palavras de oração quando você precisa de Deus e não dizer nenhuma quando não precisa dele. Se você passar muito tempo sem orar, mesmo que seu estado pareça normal externamente, você estará confiando em sua vontade, no desempenho de seu dever, fazendo o que bem quiser e, desse jeito, você será incapaz de agir de acordo com os princípios. Se passar muito tempo sem orar a Deus, você nunca será esclarecido nem iluminado pelo Espírito Santo. Mesmo que desempenhe seu dever, você está apenas seguindo os regulamentos, e desempenhar seu dever desse jeito não produzirá os frutos de testemunho a Deus. Eu já disse antes que muitas pessoas tratam de seus negócios e se envolvem nos próprios assuntos durante seus deveres, e as pessoas continuam desse jeito hoje. Depois de trabalhar por um tempo, elas param de orar e Deus deixa de estar em seu coração. Elas pensam: simplesmente farei como ditam os arranjos de trabalho. Em todo caso, eu não cometi nenhum erro e não causei nenhuma interrupção nem perturbação. Quando você faz as coisas sem orar, e se você não dá graças a Deus quando as coisas são bem feitas, existe um problema com seu estado. Se você sabe que seu estado está errado, mas você é incapaz de ajustá-lo por si mesmo, você confiará constantemente em sua vontade, em suas ações, e, mesmo quando entende a verdade, você não consegue colocá-la em prática. Constantemente, você acha que seu jeito de pensar é correto e sempre insiste nele, faz o que quer, ignora como o Espírito Santo opera, enterra-se em seus empreendimentos e, como resultado, o Espírito Santo abandona você. Uma vez que o Espírito Santo o abandonar, você se sentirá sombrio e murcho. Você não será capaz de sentir nenhuma nutrição ou prazer. Há muitas pessoas que não oram de verdade, nem mesmo uma vez em meio ano. Esse tipo de pessoa já não tem mais Deus no coração. Algumas pessoas não costumam orar, e elas só oram quando estão em perigo ou sofrem uma aflição. Embora ainda desempenhem seu dever, elas se sentem espiritualmente ressecadas. Assim, inevitavelmente, elas têm pensamentos negativos. Às vezes, elas pensam: quando posso finalmente encerrar meus deveres? Até pensamentos como esse podem aparecer. E tudo isso porque elas não oram há muito tempo e se distanciaram de Deus. Se isso produzir um coração incrédulo e maligno, isso é muito perigoso.
A oração é essencial. Uma vida sem oração é seca como o pó e não pode obter a obra do Espírito Santo. Tais pessoas não vivem diante de Deus e elas já caíram em trevas. Portanto, você precisa orar e comunicar as palavras de Deus com frequência, para que possa desfrutar da obra do Espírito Santo e louvar a Deus de coração. Somente desse jeito sua vida pode se encher de paz e alegria. O Espírito Santo opera de modo especialmente forte naqueles que oferecem oração e louvor em tudo. O poder que o Espírito Santo concede às pessoas é infinito, e as pessoas jamais podem gastá-lo ou esgotá-lo. As pessoas podem falar e pregar sem fim, e podem entender muitas doutrinas, mas sem a obra do Espírito Santo, isso é inútil e em vão. Há muitos casos em que as pessoas passam metade do dia orando, mas só conseguem falar algumas palavras ao fazer isso, tais como: Deus, eu te agradeço e te louvo. Depois de um tempo, talvez elas repitam a mesma frase. Não conseguem pensar em nada mais para dizer a Deus. Não têm pensamentos internos para dizer-lhe. Isso é muito perigoso. Se as pessoas que acreditam em Deus não conseguem nem professar palavras para louvá-lo, agradecer-lhe e glorificá-lo, como se pode dizer que elas têm um lugar para ele no coração? Você pode alegar crer em Deus e reconhecê-lo em seu coração, mas você não vem para diante dele. Você é incapaz de dizer-lhe o que está em seu coração quando ora, e seu coração está distante demais de Deus, e, assim, o Espírito Santo não fará sua obra. Toda manhã, quando acordarem, vocês precisam abrir o coração sinceramente em oração, ler as palavras de Deus e então contemplá-las até encontrarem luz e terem uma senda de prática. Faça isso e o dia será especialmente bom e satisfatório, e você sentirá que o Espírito Santo está sempre com você, protegendo você. Percebi que muitas pessoas têm um problema em comum. Quando têm problemas, elas vêm para diante de Deus para orar, mas quando nada as preocupa, elas ignoram a Deus. Elas se agarram aos prazeres da carne como querem, mas nunca despertam. Isso é crer em Deus? Isso é ter fé verdadeira? Carecer de fé verdadeira significa carecer de uma senda para trilhar. Sem fé verdadeira, é impossível saber quais ações de crença em Deus estão alinhadas com a vontade de Deus ou por meio de quais ações se pode alcançar a verdade ou crescer na vida. Sem fé, a pessoa fica cega, possuída pelo desejo de buscar, mas carece de direção e objetivos. Como, então, a fé é produzida? A fé é produzida por oração e comunhão com Deus, e mais ainda lendo as palavras de Deus e ganhando o esclarecimento do Espírito Santo. Quanto mais você entender a verdade, mais fé você terá. Aqueles que carecem de entendimento da verdade não têm nenhuma fé, e mesmo que se socializem com a igreja, eles são não crentes. Pessoas que acreditam em Deus não podem fazer isso sem oração e leitura das palavras de Deus. Se só ficarem participando de reuniões, mas raramente orarem com sinceridade, elas se afastarão cada vez mais de Deus.
Todos vocês raramente oram de modo genuíno, e algumas pessoas ainda não sabem como orar. Fato é que a oração se trata primariamente de falar de coração. Isso é abrir o coração para Deus e simplesmente se abrir diante dele. Se o coração de uma pessoa é do tipo certo, ela é capaz de falar de coração e, desse jeito, Deus ouve e aceita sua oração. Algumas pessoas só sabem implorar quando oram a Deus. Imploraram continuamente graça a Deus, não dizem mais nada e assim, quanto mais oram, mais murchas elas ficam. Quando você ora, não importa se você anseia por algo, se busca algo de Deus, se pede que Deus lhe conceda sabedoria e força numa questão com a qual você esteja lidando e que não consiga enxergar claramente, ou pede esclarecimento a Deus, você precisa possuir a razão de uma humanidade normal. Sem razão, você cairá de joelhos e dirá: Deus, imploro que me dês fé e força. Imploro que me esclareças e me permitas ver minha natureza. Imploro que operes e me concedas graça e bênçãos. Existe um tom compulsório nesse implorar. É um jeito de pressionar Deus, de dizer-lhe que essa questão precisa ser resolvida como se fosse pré-determinada. Essa não é uma oração sincera. Para o Espírito Santo, quando você já definiu os termos e decidiu o que você vai fazer, você não está apenas agindo sem se envolver? Isso não é enganar a Deus? Deve-se orar com um coração buscador e submisso. Quando algo o acometeu, por exemplo, e você não tem certeza sobre como deve lidar com isso, você poderia dizer: Deus, não sei o que fazer a respeito disso. Desejo satisfazer-te nesse assunto e buscar a tua vontade. Desejo fazer o que tu desejas, não o que eu desejo. Tu sabes que a vontade humana é inteiramente contrária às tuas intenções, que ela resiste totalmente a ti e não está de acordo com a verdade. Que tu me ilumines, que me dês orientação nessa questão e permitas que eu não te ofenda. Esse é o tom apropriado para uma oração. Se você disser: Deus, peço que me ajudes, que me guies, que prepares o ambiente certo e as pessoas certas e me deixes fazer bem meu trabalho. Depois de sua oração, você ainda não compreenderá as intenções de Deus, pois está pedindo que Deus haja de acordo com sua vontade. Agora, você deve verificar se as palavras que você usa em oração têm razão e se elas vêm do coração. Se suas orações não tiverem razão, o Espírito Santo não operará em você. Portanto, quando orar, você deve falar com razão e num tom adequado. Diga: Deus, tu conheces minha fraqueza e minha rebeldia. Peço somente que me des força e me ajudes a suportar minhas circunstâncias, mas somente de acordo com tua vontade. Não sei qual é tua vontade e só faço este pedido. Não obstante, que seja feita tua vontade. Mesmo que eu tenha que labutar ou servir como contraste, eu o farei voluntariamente. Peço que me des força e sabedoria e que me permitas satisfazer-te nessa questão. Desejo apenas submeter-me a teus arranjos. Depois de uma oração assim, seu coração se sentirá especialmente tranquilo.
Se tudo o que você faz é implorar, não importa quanto diga, serão todas palavras vazias. Deus não operará em resposta a seu pleito, pois você já terá decidido de antemão o que você quer. Quando se ajoelhar em oração, diga: Deus, Tu conheces a fraqueza do homem e conheces os estados do homem. Peço que Tu me ilumines nessa questão. Deixa-me entender a Tua vontade. Desejo apenas submeter-me a tudo que Tu arranjares, e meu coração está disposto a se submeter a Ti. Ore assim, e o Espírito Santo o moverá. Se sua intenção for errada quando você orar, e se você sempre fizer exigências a Deus baseadas em sua vontade, suas orações serão secas e inférteis, e o Espírito Santo não o moverá. Se você só fechar os olhos e professar alguns chavões banais para agir superficialmente para com Deus, o Espírito Santo o moverá desse jeito? Quando as pessoas vêm para diante de Deus, elas precisam se comportar de modo obediente e ter uma atitude piedosa. Você está vindo para diante do único Deus verdadeiro. Está falando com o Criador. Você não deveria ser piedoso? Orar não é coisa simples. Quando as pessoas vêm para diante de Deus, elas estão brandindo suas presas e garras, completamente sem piedade. E, quando oram, estão deitadas em casa, professando algumas palavras simples e superficiais, e acham que estão orando e que Deus consegue ouvi-las. Isso não é autoenganação? Meu propósito ao dizer isso não é exigir que as pessoas sigam um regulamento específico. No entanto, o mínimo que se pode fazer é ter um coração submisso a Deus e vir para diante de Deus com uma atitude devota. Com demasiada frequência, suas orações carecem de razão. Você sempre ora com o seguinte tom: Ó Deus, já que Tu me deste este dever para desempenhar, faze com que tudo que eu faça seja apropriado, para que Tua obra não seja interrompida e os interesses da família de Deus não sejam prejudicados. Tu deves me proteger. Tal oração carece demais de razão, não é? Deus operará em você se você vier para diante dele e orar dessa forma? Eu ouviria se você viesse para diante de mim e falasse sem razão? Se você me fizesse odiá-lo, eu o expulsaria diretamente. Você não é o mesmo diante do Espírito Santo que é diante de Cristo? Quando você vem para diante de Deus para orar, você deve considerar como poderia falar com razão e como poderia ajustar seu estado interior para alcançar piedade e ser capaz de submissão. Quando fizer isso, orar voltará a ser bom e você sentirá a presença de Deus. Muitas vezes, as pessoas ficam de joelhos para orar. Elas fecham os olhos e tudo o que conseguem fazer é clamar: ó Deus, ó Deus. Por que elas gritam desse jeito, sem palavras, por tanto tempo? Isso é causado pela mentalidade incorreta e pelo estado anormal das pessoas. Quando uma pessoa não consegue alcançar Deus no coração, sua oração é sem palavras. Vocês fazem isso? Agora, vocês sabem sua medida. Mas quando seu estado é anormal, vocês não refletem sobre si mesmos nem buscam a verdade. E vocês não estão dispostos a vir para diante de Deus em oração
e não comem nem bebem as palavras de Deus. Isso é perigoso. Não importa se o estado de uma pessoa é normal ou não, nem quais problemas surgem. Elas não devem se afastar da oração. Se você não orar, mesmo que seu estado esteja normal agora, ao longo de um período maior, ele ficará anormal. Orar e ler as palavras de Deus precisa ser normal. Ler as palavras de Deus para buscar a verdade pode levar à oração verdadeira. A oração pode ganhar o esclarecimento de Deus, e isso pode capacitar uma pessoa a entender a palavra de Deus. Ao orar a Deus, a coisa mais importante é, primeiro, corrigir sua mentalidade. Esse é o princípio da oração. Se sua mentalidade estiver incorreta, você não será piedoso. Você só agirá sem se envolver e você estará enganando a Deus. Se você tiver temor a Deus e submissão a Deus no coração e orar a Deus, somente então seu coração ficará em paz. Portanto, quando ora, você precisa ter a mentalidade correta e suas orações produzirão fruto. Se você praticar desse jeito frequentemente, dizendo a Deus o que realmente está em seu coração quando você orar, e dizendo o que seu coração mais quer dizer a Deus, então, sem que o perceba, você será capaz de orar a Deus e será capaz de se comunicar normalmente com Deus. A oração não exige que você seja educado ou culto. E não é como escrever um artigo. Apenas fale sinceramente com a razão de uma pessoa normal. Considere as orações de Jesus. No jardim do Getsêmani, ele orou: se é possível, isto é, se isso puder ser feito. Isso foi dito como parte de uma discussão. Ele não disse: eu te imploro. Com o coração submisso e em estado subserviente, ele orou: se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele continuou orando assim na segunda vez, e na terceira vez ele orou: seja feita tua vontade. Tendo compreendido as intenções de Deus Pai, ele disse: seja feita tua vontade. Ele foi capaz de se submeter completamente, sem nenhuma escolha pessoal. Em oração, Jesus disse: se é possível, passa de mim este cálice. O que isso significava? Ele orou dessa forma porque pensava no grande sofrimento de sangrar na cruz até o seu último suspiro. Isso tocava na questão da morte. E porque ele ainda não havia compreendido totalmente as intenções de Deus Pai. Orar assim, apesar de pensar em tal sofrimento, mostra a grande profundeza de sua submissão. A forma de sua oração era normal. Ele não propôs condição alguma em sua oração, nem disse que o cálice tinha de ser retirado. Em vez disso, seu propósito era buscar a vontade de Deus em uma situação que ele não entendia. Da primeira vez que orou, ele não entendia e disse: se é possível, mas como tu queres. Ele orou a Deus em estado de submissão. Da segunda vez, ele orou da mesma maneira. No total, ele orou 3 vezes, e em sua oração final,
ele veio a entender completamente a vontade de Deus após o que ele não pediu mais. Em suas 2 primeiras orações, ele estava apenas buscando e buscou num estado de submissão. Entretanto, as pessoas simplesmente não oram assim. Em suas orações, elas sempre dizem: Deus, peço que tu faças isto e aquilo, e peço que me guies nisto e naquilo, e peço que prepares condições para mim. Talvez Deus não prepare condições apropriadas para você. Talvez Deus o faça sofrer adversidade como meio de ensinar uma lição. Se você sempre orar deste jeito: Deus, peço que faças preparativos para mim e me dês força. Isso é extremamente insensato. Quando orar a Deus, você deve ser sensato e deveria orar a Ele com um coração submisso. Não tente determinar o que você fará. Se você tentar determinar o que fazer antes de orar, isso não é submissão a Deus. Na oração, seu coração precisa ser submisso e você precisa, primeiro, buscar em Deus. Desse jeito, seu coração se iluminará naturalmente durante a oração e você saberá o que é apropriado fazer. Passar de seu plano antes da oração para a mudança produzida em seu coração após a oração é o resultado da obra do Espírito Santo. Se você já tomou sua decisão e determinou o que fazer, e então você ora para pedir permissão a Deus ou pedir que Deus faça o que você quer, esse tipo de oração é insensato. Muitas vezes, as orações das pessoas não são respondidas por Deus justamente porque elas já decidiram o que fazer e só pedem a permissão de Deus. Deus diz: já que você decidiu o que fazer, por que me pergunta? Esse tipo de oração se parece um pouco com enganar a Deus e, assim, suas orações murcham. Embora as pessoas falem com Deus quando se ajoelham para orar, você precisa ver claramente. A oração é uma maneira do Espírito Santo de operar nas pessoas. O Espírito Santo sempre esclarece, ilumina e conduz as pessoas enquanto elas oram. Se as pessoas orarem e buscarem enquanto estiverem num estado correto, o Espírito Santo fará obra ao mesmo tempo. Isso é um tipo de pacto tácito entre Deus e os humanos. Pode-se dizer, também, que é Deus ajudando as pessoas a cuidar dos assuntos. A oração é um jeito para as pessoas virem para diante de Deus e cooperarem com Ele. É também uma maneira de Deus salvar e purificar as pessoas. Além disso, é uma senda para a entrada na vida, não é um ritual. A oração não é apenas um jeito de motivar as pessoas, tampouco é apenas um jeito formulado de satisfazer a Deus. Tais pensamentos estão errados. A oração é profundamente significativa. Se crê em Deus, você não pode desistir nem da oração, nem da leitura das palavras de Deus. Por meio da oração, o Espírito Santo opera nas pessoas, as esclarece e conduz. Se as pessoas não orarem a Deus, elas terão dificuldade de obter a obra do Espírito Santo. Se você ora com frequência, pratica a oração com frequência e ora frequentemente com um coração submisso a Deus, seu estado interno é normal. Se, quando você ora,
só costumam ser algumas frases de doutrina e você não abre o coração a Deus, nem busca a verdade, nem contempla a vontade e as exigências de Deus, você não está orando de verdade. Somente pessoas que contemplam a verdade com frequência, cujo coração está frequentemente perto de Deus e que frequentemente vivem nas palavras de Deus, têm oração verdadeira. Têm palavras no coração para falar a Deus e são capazes de buscar a verdade junto a Deus. Para aprender a orar, você precisa contemplar com frequência as palavras de Deus. Se conseguir entender a vontade de Deus, você terá muito no coração para dizer a Ele, e será capaz de entender quais palavras são orações sensatas e quais não são, quais orações são adoração verdadeira e quais não são, quais orações buscam compreender a vontade de Deus e em quais orações você já decidiu e só está pedindo a permissão de Deus. Se você nunca levar esses assuntos a sério, suas orações nunca serão bem-sucedidas e seu estado interno sempre será anormal. Quanto ao que é razão normal, o que é submissão verdadeira, o que é adoração verdadeira e que posição se deve ocupar ao orar, todas essas lições envolvem as verdades da oração. Todas elas são assuntos detalhados. Já que a maioria das pessoas não consegue me ver, elas estão limitadas a orar diante do Espírito. Uma vez que você começa a orar, torna-se uma questão de se as palavras que você diz são razoáveis, se suas palavras são realmente adoradoras, se o que está pedindo recebe a aprovação de Deus, se sua oração tem um elemento transacional ou é adulterada por impurezas humanas, se suas orações e sua fala estão de acordo com a vontade de Deus, se você tem temor, respeito e submissão especiais a Deus, e se você está realmente tratando Deus como Deus. Você precisa ser sério em relação ao que você diz em oração, perceber a vontade de Deus e estar de acordo com suas exigências. Só se você orar assim, você conhecerá paz e alegria no coração. Só assim, você poderá ter uma razão normal quando vier para diante de Cristo. Se você não orar nem disser o que está em seu coração diante do Espírito, então, quando vier para diante de Cristo, você estará propenso a inventar noções, a se rebelar contra e a resistir a Ele, ou então falará insensatamente, falará desonestamente, ou causará perturbação constantemente com sua fala e suas ações, e depois sempre será repreendido. Por que você sempre será repreendido? Porque, em geral, você carece até do menor conhecimento das verdades de como adorar ou tratar a Deus. E assim, quando você se depara com um problema, você fica confuso, não sabe como praticar e vive cometendo erros. Como as pessoas que acreditam em Deus devem entrar em sua presença? É claro que deveria ser por meio da oração. Se você corrigiu sua atitude quando ora e quando seu coração está em paz, você veio para diante de Deus. Depois de orar, você precisa examinar se as palavras professadas em oração foram razoáveis. Se você se encontrava numa posição apropriada, se você possuía um coração submisso a Deus e se você possuía impureza ou desonestidade humanas. Se encontrar algum problema, você precisa continuar orando a Deus
e precisa admitir suas impurezas e falhas diante de Deus. Ao dizer a Deus o que está em seu coração dessa forma, seu estado ficará cada vez mais normal. Você possuirá cada vez mais consciência e razão, e seus estados incorretos diminuirão cada vez mais. Depois que você praticar desse jeito por um tempo, suas orações continuarão melhorando, e elas serão ouvidas e aceitas por Deus na maioria das vezes. Aqueles que conseguem orar a Deus com frequência desse jeito são aqueles que passaram a viver diante de Deus. Se não levar a oração a sério, nem corrigir seus modos incorretos de orar, você não saberá como orar. Como consequência de não saber como orar, você terá dificuldade de viver diante de Deus. Esse tipo de pessoa não terá nenhuma entrada na vida e estará fora da palavra de Deus. Se você não souber como orar ou falar diante de Deus, se não for sério quando falar, dizendo o que quer e não sentir que há um problema quando você diz as coisas erradas, e se você tiver sido consistentemente descuidado e confuso, então, como resultado, quando entrar na presença de Cristo, você terá medo de dizer ou fazer algo errado. Quanto mais medo tiver de errar, mais erros você cometerá, e você nunca será capaz de compensá-los. E já que as pessoas não podem estar em contato constante com Cristo, nem ouvir Cristo falar com elas face a face, porque eu não posso estar diante de vocês com frequência, tudo que vocês podem fazer é buscar a verdade e falar de coração diante do Espírito em oração frequente, e basta se vocês alcançam submissão a Deus e um coração temente a Deus. Mesmo que eu fale com vocês face a face, ainda cabe a vocês aceitar e buscar a verdade e trilhar a senda de seguir a Deus. A partir de agora, vocês precisam prestar mais atenção no que dizem quando oram. Tomem tempo para orar, ponderar e sentir. Então, quando o Espírito Santo esclarecer vocês, vocês farão progresso. O sentimento que você tem quando o Espírito Santo o ilumina é especialmente sutil. Depois de ter um pouco desses sentimentos sutis e desse conhecimento sutil, se fizer certas coisas ou se tiver contato com Cristo para tratar de certos assuntos, você então será capaz de reconhecer quais palavras são ditas com razão e quais não são, quais coisas são feitas com razão e quais não são. Assim, você terá alcançado os propósitos da oração.